Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que vocês estão assistindo, mas desde já desejo que todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós fazemos parte da residência pedagógica do curso de Letras da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. E nosso objetivo é trazer uma aula interativa e dinâmica para vocês. O nosso grupo é composto por mim, que me chamo Ana Clara, Camila e Vitória. Pode passar. Nessa aula, nós vamos abordar a competência específica 7, que consiste em mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Forma Não dele sei sim. o que foi, Não, mas eu acho dá meio, pra saber, mas é uma é meio forma, infantil. é uma forma dele sim. Para de me licenciar. Você tá mentindo. Eu sinto que eu sou o homem da relação aqui, ok? Já já você vai tomar umas cotoveladas. Então, Eu acho que... Posso falar, sério? Ô, Sabe? deixa eu falar. Tá. Toda hora você vai me atropelar nessa porra? Você é eu sou mudo ou você que é surda? Eu achei que eu sou pedagogista. mas você é? Não. Mano, você tinha HPV? Cara, que horror. Você fala merda. Então, pessoal, como vocês puderam observar, nós trouxemos um caso bem atual, que repercutiu bastante nas redes sociais, que se trata de agressões verbais e ameaças entre um casal que aconteceu durante um reality em rede nacional. Na sequência, nós exibiremos outro vídeo, e aí dessa vez eu vou pedir que vocês prestem atenção na oralização do apresentador, certo? Pode passar. Eu tô aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido num relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando, abre aspas, eu sou o homem da relação, fecha aspas. Gabriel falando, abre aspas, mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca, fecha aspas. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de... Então, eu pedi para que vocês prestassem atenção na oralização do apresentador, porque aí a gente poderia retirar algumas características da fala dele. Por exemplo, a imparcialidade, a objetividade. Ele demonstra para os interlocutores um fato de forma neutra, ou seja, não expõe sua opinião, e expõe os fatos mediante comprovação, ou seja, ele sinaliza um fato e em seguida apresenta, digamos assim, as provas. Ele não vai inventar nada, digamos assim. Então, esse fato aí que aconteceu recentemente no Big Brother do Brasil, né? E Tadeu, que é o apresentador, trouxe para eles de uma forma imparcial. Eu queria trazer para vocês, porque adiante nós vamos ver as características que estão inteiramente ligadas em gêneros textuais que vamos trabalhar. Pode passar. A partir desses exemplos, a gente traz aqui para vocês agora algumas definições do que é que pode ser considerado como violência verbal. Então são elas: julgamentos e críticas agressivas, ridicularização da vítima, insultos por meio de piadas, bullying, humilhação e manipulação e comentários nas redes sociais. Vale salientar que esse tipo de violência pode ocorrer nos mais variados espaços de convívio social, desde os formais até os informais, e como vocês puderam perceber nos vídeos, eles podem ocorrer de forma isolada ou mesmo de forma conjunta. Pode passar.
A partir disso, nós temos aqui 3 imagens que acompanham alguns textos que se relacionam com a temática em questão, né? A violência verbal. E essas imagens já nos trazem algumas informações dos textos, isso por meio dos elementos não verbais. Ou seja, são alguns elementos que contribuem para que nós, os leitores, consigamos compreender esses textos. Como, por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos a figura de uma mulher com a palma da mão estendida, em uma postura que, de certa forma, indica uma situação negativa. E é claro que, nesse caso, nós temos o auxílio do texto verbal, temos os dizeres violência contra a mulher, que auxiliam nessa interpretação, mas as demais imagens não apresentam esse auxílio maior do texto escrito, mas eles se fazem compreensíveis a partir de outras questões, como, por exemplo, nessa segunda imagem, nós temos a figura de 2 celebridades, em um momento que é de grande importância na indústria cinematográfica e ainda em uma situação que gerou várias e várias polêmicas na internet, que foi a interação violenta entre o ator Will Smith e o comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar de 2022. Então, por fim, nós temos a figura de uma pessoa, sem mostrar o rosto, enrolada na bandeira LGBTQIA+, e com um boné também das cores da bandeira e a palavra igualdade escrita em inglês, o que automaticamente já nos antecipa a temática do texto no qual essa imagem faz parte. Então, a leitura desses elementos visuais é também peça-chave durante o processo de interpretação. Agora, nós apresentamos pequenos textos que estão ligados a essas imagens. Eles são: mulher vítima de violência psicológica relata 15 anos para se livrar de ameaças. Teste ajuda a identificar abusos. Segundo, agressão verbal é a violência mais comum LGBTQIA+, no mundo do trabalho. Por fim, violência no Oscar levanta debate sobre agressão verbal e descontrole emocional. Então, vocês podem perceber como nós podemos analisar as imagens e, com isso, antecipar as informações da temática de cada texto. Nós podemos criar várias hipóteses a respeito dessas temáticas, que aqui nos textos estão retratadas de forma bastante sucinta, cada temática específica, mas ainda assim todas se encontram no contexto geral da violência verbal. Bom, pessoal, e agora nós faremos a leitura desse pequeno trecho aí, para a gente dar uma comentada juntos sobre o que ele está falando e ademais. As palavras acompanhadas de ameaças graves e de sentimentos possessivos se perdiam em meio ao amor excessivo declarado pelo companheiro. Essa foi a realidade enfrentada por uma moradora de Campinas, São Paulo, e seu filho de 14 anos junto ao marido. Ela sofria violência psicológica e só conseguiu se libertar dessa rotina após 15 anos. Vocês conseguem perceber que esse trecho que a gente leu, de número 4, ele se liga a uma dessas imagens que Vitória apresentou e também a uma daquelas imagens com elementos não verbais, certo? Fiquem ligados. Nesse trecho aqui, como a gente está vendo, ele fala sobre um caso de violência contra a mulher que ela vivia. E eu queria também que vocês prestassem atenção aqui em um trechozinho, esse que está entre aspas, amor excessivo. Nos comentários vocês podem colocar até o que vocês acham. Por que quem escreveu colocou entre aspas, qual foi o intuito, o que será? E outras coisas que eu queria deixar com vocês. Percebem que, na escrita desse texto, o autor, ele não fere ninguém com suas palavras, usa o discurso da linguagem culta, porém de forma bem simples e de fácil interpretação. O intuito nele é fazer o quê? Demonstrar o fato, narrar o fato para a gente, o que foi que aconteceu, como aconteceu, entendem? Então essas são as principais características que a gente deveria tirar dele e guardar na memória, para mais à frente vocês conseguirem compreender perfeitamente sobre o que estamos falando, certo? Não esqueçam de comentar lá embaixo, aqui nos comentários, sobre qual o significado desse amor excessivo está entre aspas. Pode passar.
E o texto número 5 diz o seguinte: uma pesquisa realizada pela Uni Global Union sobre direitos e percepção de trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+, ao avaliar os direitos individuais, revela que nada menos de 68% das pessoas já viram, ouviram ou vivenciaram algum ato de violência contra profissionais por sua identidade de gênero ou orientação sexual. No topo da lista, encontra-se a agressão verbal, mas os casos relatados não têm fim e incluem ataques físicos, inclusive com espancamentos, agressões de cunho religioso, até com proibição em encontros e atos, casos de assédio, que são acentuados com vistas grossas de chefias, bullying e pressão psicológica, entre outros. Então, nós podemos perceber que o autor utiliza algumas estatísticas para informar o que ele está dizendo de maneira mais precisa, de maneira mais seguida ao seu leitor, o que dá uma maior credibilidade ao seu texto, além de que ele vai apresentando vários exemplos, o que aumenta ainda mais o grau de informação presente no seu texto, de forma igualmente simples e objetiva como no texto anterior. Bom, no texto 6, nós temos o seguinte. No mesmo sentido, o psicólogo Adilson Leite Júnior avalia que, nesse episódio, estamos falando de duas violências, uma direcionada a Jada e outra direcionada a Chris. Evidentemente, no plano ideal, o mais assertivo seria que eles tivessem uma conversa, até para que o humorista entendesse o mal que ele estava causando ao falar de um tema que é sensível para a atriz, pontua. Contudo, ele pondera que é difícil estabelecer como alguém deveria reagir ao se sentir vítima de uma agressão. Há quem vá se resignar, há quem vá optar pela via do diálogo e há quem reaja à violência com outra violência, sinaliza, inteirando que o acontecimento reverberou, fazendo com que muitos se colocassem no lugar dessas personalidades. Bom, esse texto, né, essa figura número 6, é a continuação de uma das figuras que Vitória apresentou anteriormente, né, daquelas menorzinhas, da figura número 3, né, que tinha a imagem do Oscar entre o tapa, né, de Will Smith e no Chris. Nele nós vemos que o autor ele vai relatar os tipos de violências que ocorreram na noite do Oscar e alerta para a importância do diálogo entre os envolvidos. Ou seja, não é um texto apenas informativo. Ele vai trazer a informação do que houve, mas há outras intenções por trás do que está escrito, né? No caso, intensificar a importância do diálogo. Além disso, para que a gente entenda o texto, é necessário ter conhecimento sobre o episódio do Oscar e toda a repercussão que veio a partir dele, né? Nas redes sociais, as pessoas se colocaram do lado dos envolvidos, que acharam que elas mais se identificavam, né? Que acharam que estava correto naquela situação. Aqui no Brasil, especificamente, a grande maioria se colocou do lado do Will Smith, né? Que foi o agressor físico do Chris, porque havia o pensamento de que ele estava defendendo a esposa de uma violência verbal cometida pelo Chris. Então, a compreensão do que está sendo dito no texto vai depender do conhecimento, do posicionamento do leitor sobre aquele assunto. Outra coisa importante é que as mensagens contidas no texto, elas são muito claras, né? Da mesma forma que a Ana Clara comentou anteriormente. O autor, ele apresentou uma linguagem formal, só que as escolhas das palavras são feitas para facilitar a compreensão da mensagem por parte do leitor. Além disso, o texto apresenta coerência, né, com o que foi dito no dia da premiação e traz novas informações referentes ao posicionamento do público em geral. Existe a apresentação de algo novo, além de notificar aquilo que todo mundo já tinha visto, né? Porque repercutiu muito nas redes sociais, repercutiu nos jornais, enfim. Então, não era uma notícia totalmente nova, mas era uma notícia que todo mundo já tinha visto, só que acrescentava algo novo, como o posicionamento das pessoas nas redes sociais e a importância do diálogo. Não é que ele colocou qualquer informação aleatória ali naquele texto, né? A informação nova, ela precisa ter relação com a ideia principal do texto apresentado.
E aqui a gente já caracteriza para vocês os gêneros textuais que a gente estava trabalhando, que acredito que a maioria de vocês já sabiam, né? Mas aqui a gente está colocando, vamos fazer algumas características de forma bem rápida. Lá, quando apareceram as segundas imagens com letras grandes, que Vitória foi sinalizando para vocês, lendo, depois comentou, a gente caracteriza, obviamente, como manchete. E o que é uma manchete, né, gente? Nada mais é que um título de uma notícia. Na manchete, vai conter um breve resuminho da notícia, ou seja, um fato, o maior fato que chame a atenção do leitor. E aí, o escritor vai colocar ele geralmente com letras bem maiores e que sinalize para vocês o que é que está acontecendo de forma rápida, de forma clara, mediante a situação que você leia, prenda sua atenção e você queira ler o restante da notícia, certo? Vale a pena ressaltar que a gente tem tanto a manchete na parte escrita, quando a gente fala da notícia escrita em si, e além do jornal impresso, também tem aquele jornal tradicional, né, aquele que a gente assiste nas televisões por aí, que também tem aquelas chamadas. Então, seria a manchete, né, do escrito, que é aquele que ele lê bem rapidinho para a gente saber sobre qual pauta o jornal vai ter hoje, certo? Bom, o segundo gênero é o gênero notícia, né? Que os 3 últimos slides que nós apresentamos tinham alguns exemplos. A notícia, ela é um gênero textual jornalístico e a principal função dela é informar, né? As notícias, elas são textos informativos, né? Que podem ser descritivos ou narrativos e normalmente são textos curtos, certo? Eles não se alongam muito. Elas estão sempre relacionadas aos veículos de comunicação e possuem linguagem formal, clara e objetiva para proporcionar um entendimento geral dos leitores. Outro ponto, né, sobre as notícias é que elas deveriam apresentar fatos reais. E eu digo deveriam porque nós sabemos que existem aí as fake news, né? E além de dever apresentar os fatos reais, os textos eles devem sempre ser escritos em terceira pessoa para tornar aquele texto mais impessoal, certo? A notícia, como todo gênero textual, ela possui uma estrutura, né? E, nesse caso, esse gênero é dividido em 3 partes, praticamente. O título, que a Ana Clara acabou de explicar, né, que seria a manchete, a introdução, que vai vir logo em seguida, e elas são respondidas algumas questões como o que, quem, onde, quando, como, por quê, né? Todas as questões mais básicas de um acontecimento, de uma notícia, vão estar nessa introdução, que é basicamente o resumo do corpo da notícia, que é a próxima etapa, né? No corpo da notícia deve conter todo o detalhamento da história que está sendo publicada. E agora, a partir das leituras já feitas, nós apresentamos para vocês os fatores de textualidade, que são alguns elementos fundamentais na escrita de um texto. Esses elementos são fatores semânticos e pragmáticos necessários para que possamos definir uma determinada produção escrita como um texto. Ou seja, isso significa que a produção de um texto vai passando por esses fatores para que a sua produção final seja de fato entendida como um texto produtor de sentidos. Então, esses fatores influenciam diretamente durante a escrita de um texto e vale dizer que não são somente textos da esfera jornalística, mas textos independentemente de seu gênero. O primeiro fator é a intencionalidade, que refere-se ao esforço linguístico do locutor, escritor, falante, em expressar a sua mensagem por meio de um texto coerente e coeso. Todo texto é produzido com algum intuito comunicativo. Aqui, né, o autor, através de um texto coeso e coerente, busca passar algum tipo de informação para o leitor. É como qualquer situação comunicativa, né? Toda informação que nós queremos passar para alguém, nós escolhemos as palavras e a forma de comunicar de acordo com a intenção que nós temos naquela determinada situação. Um exemplo bom, né, que está na manchete que nós utilizamos, no exemplo 1, que diz: mulher vítima de violência psicológica relata 15 anos para se livrar de ameaças. Teste ajuda a identificar abusos.
Nesse caso, nós vemos que, além da intenção de informar o caso dessa mulher que foi abusada durante esses 15 anos, há também uma tentativa de chamar a atenção dos leitores quanto à identificação dos abusos. É um tipo de instrumento de alerta para o reconhecimento desse tipo de violência. Então, a intencionalidade aqui, ela não vai ser apenas a de noticiar esse caso, né? Mas a de alertar também sobre os abusos, né? Da gente identificar os abusos que podem acontecer. Outros dois fatores de atextualidade são a aceitabilidade e a intertextualidade. A aceitabilidade é o fator referente ao interlocutor, ouvinte, leitor, pois indica a expectativa do receptor em compreender a mensagem do texto. Essa é bem simples de a gente entender, pessoal. Ela se resume ao quê? Qual a sua intenção, ou seja, você quando ouvinte ou leitor, em ler aquele texto, em escutar aquele texto? Quando a gente está tratando aqui de notícia, de jornal, geralmente quando a gente vê lá a manchete de começo, a gente já cria uma expectativa ao que a gente vai ler. E aí depois que a gente termina de ler, a gente vê, né, se atingiu a nossa expectativa ou não atingiu. Isso é nada mais que a aceitabilidade, certo? Ou seja, é como se o nosso cérebro já criasse uma expectativa diante de algo, quando a gente sabe que vai ver alguma coisa, sabe que vai ler alguma coisa, sabe que vai ouvir alguma coisa. A intertextualidade refere-se à presença de marcas semânticas ou formais de textos produzidos anteriormente no novo texto. Como dito anteriormente, o texto não pode apresentar informações totalmente novas. Por isso, nos referimos a outros textos para acrescentarmos ou criticarmos seu sentido, certo? Então, aqui é como se fosse a intertextualidade, para explicar de uma maneira mais fácil para vocês, é como se fosse uma dependência entre textos, certo? Um texto depende de outro para que seja compreendido. Ou seja, o que eu digo em um texto, para me conseguir entender, eu preciso ler o anterior, saber de algo que tinha escrito em outro, e etc. A essa dependência entre textos, a gente chama de intertextualidade. Ok? E os demais fatores são situacionalidade e informatividade. A situacionalidade indica o contexto no qual o texto está inserido, analisando a pertinência ou não da produção textual para a situação comunicativa. Um texto só pode ser reconhecido como tal se ele estiver contextualizado adequadamente. Então, por exemplo, lá na notícia sobre Will Smith e o Chris Rock, nós podemos identificar que a situação comunicativa em questão envolve especialmente duas pessoas, mas também uma grande audiência. Isso porque, como sabe-se, o Oscar é uma grandiosa premiação cinematográfica no qual diversas celebridades estão presentes. Então, a situacionalidade diz respeito ao contexto em que essa situação comunicativa está inserida, ao pano de fundo, digamos assim, que permite que essa situação comunicativa se estabeleça. E, por fim, nós temos a informatividade, que é o fator que avalia o equilíbrio entre as novas informações e as informações já conhecidas. Nenhum texto produz um sentido totalmente novo, pois sempre considera conhecimentos já existentes. Então, esse fator mostra que é preciso trazer uma espécie de novidade ao seu texto para que ele seja de fato entendido como um texto relevante. Com isso, os textos que nós lemos agora há pouco trazem essas novidades de várias formas diferentes, seja por meio de estatísticas, por meio de relatos, estudos e pesquisas, entre outras estratégias que vão construindo aos poucos esse fator informativo. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver algumas questões, né, do Enem. Primeiramente, nós vamos ler o que está sendo dito na imagem, certo? No primeiro quadrinho. Daí vieram me chamar causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu. E com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Pã! Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois, então, se vai ver se deu mortos. Senhor, tolere, isso é o sertão.
é uma adaptação, né, da obra de Grandes Sertões Veredas de Guimarães Rosa. A primeira questão diz o seguinte: a imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Eu vou ler, né, as opções e vocês já vão comentando aí qual vai ser a opção correta e depois a gente vai comentando um a um, certo? Letra A: romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Letra B: ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. Letra C: articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Letra D: potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. E letra E: desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. 5 segundos para responder aí no chat ou nos comentários. Quer dizer, aqui nós temos que prestar atenção no textinho que vem, né, no início da questão, e especialmente para a palavra inter-relação, ou seja, que relação tem essa imagem com a história original. É basicamente entender o que a mistura de linguagem verbal e não verbal apresenta para o leitor. Na letra A, romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Bom, essa daqui a gente já pode descartar, porque Guimarães Rosa ele é conhecido por não escrever de forma linear, né? E, além disso, não há um rompimento entre as imagens e o texto, e sim uma união de ambos, para formar a compreensão geral. Então, a letra A ela não pode estar correta. Letra B: ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. Realmente há uma ilustração, né? Porém, a função não é somente a de ilustrar o que se passa na história, mas faz parte de uma adaptação. E dentro das adaptações, há algumas alterações. Afinal, é algo realmente, né, como o próprio nome já diz, adaptado, não é fiel à história original. Então, dizer que é fidedigno à história original é um tanto exagerado. Portanto, letra B também não está correta. Letra C: articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. A imagem apresenta, né, uma tensão, visto que é uma imagem representativa muito forte, só que não por serem formas desproporcionais. A tensão ela é apresentada pela harmonia entre o texto e o desenho. Letra D: potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. A imagem, ela ilustra de maneira expressiva a fala, né? Potencializa o caráter dramático do episódio, e isso fica muito claro por conta dos tamanhos diferentes das figuras em função da narrativa, né? Que enfatizam as imagens do demônio, do bezerro e da arma, sem desviar da história principal. Especialmente quando a gente observa a imagem do bezerro, né? Que ele está lá deitado, morto, e a imagem do demônio se formando através de tipo uma fumacinha, uma coisinha preta que vai saindo da imagem do bezerro que está caído. Então, nesse caso, as imagens realmente potencializam a dramaticidade do episódio. Letra E: desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Realmente existe uma desconstrução desse texto, afinal ele não é apresentado na íntegra, né? Ele se trata de uma adaptação, como a gente já comentou. Só que essa não é a ideia principal da disposição das imagens. Poderia ter sido organizada de uma outra forma e, mesmo assim, ia passar a mesma mensagem. Então, não se trata da união entre os textos e imagem com a função de desconstruir o imagético do texto, mas de potencializar a dramaticidade do episódio. Portanto, a questão correta é a letra D. Questão número 2. A charge diz: juventude digital. Olha, mãe, um Twitter. O humor na charge é provocado porque a personagem comete um deslize referente a um dos fatores pragmáticos do texto, sendo ele: letra A, a intencionalidade, considerando que o deslize cometido pela personagem foi proposital. Letra B, a informatividade, pois a personagem desconhece a figura de um pássaro
assim como desconhece o símbolo da rede social mencionada. Letra C, a situacionalidade, já que a situação comunicativa permite facilmente que um pássaro seja confundido com o símbolo de uma conhecida rede social. Letra D, a informatividade, uma vez que o humor decorre do fato de que ele não conhece o pássaro e faz referência ao símbolo do Twitter devido ao seu desconhecimento de mundo e conhecimento de mídias sociais. Letra E, a intertextualidade, visto que a personagem propositalmente menciona a rede social Twitter com a única intenção de que o diálogo entre os textos desperte o humor na narrativa. Vamos lá? 5 segundos para comentar qual é que vocês acham certa. Lembrando que nós falamos de todos esses fatores, né, anteriormente. Vamos ver se vocês estavam ligadinhos. Acabou o tempo. Letra A. A intencionalidade, considerando que o deslize cometido pela personagem foi proposital. De acordo com a intencionalidade, todo texto é produzido com um sentido comunicativo, não é isso? Só que, nesse caso, não se trata de um erro proposital. O menino confunde o pássaro azul com o símbolo da rede social, né? Foi uma confusão, mas não um erro cometido de propósito. Letra B. A informatividade, pois a personagem desconhece a figura de um pássaro, assim como desconhece o símbolo da rede social mencionada. A informatividade é a teoria de que nenhum texto apresenta um sentido completamente novo, né? A informação de que essa criança não conhece o pássaro real, nem o pássaro da rede social, não faz sentido, porque ele nomeia, né, o pássaro que ele vê ali com o nome da rede social, que no caso é o Twitter. Logo, ele reconhece pelo menos um dos dois fatores. Portanto, a letra B está incorreta. Letra C. A situacionalidade, já que a situação comunicativa permite facilmente que o pássaro seja confundido com o símbolo de uma conhecida rede social. A situacionalidade indica o contexto ao qual o texto está inserido. De fato, o símbolo da rede social é um pássaro azul, né? Mas isso não faz com que seja comum, com que seja muito fácil que uma pessoa confunda um pássaro de verdade com o símbolo da rede social, né? Então, letra C também não faz muito sentido. Letra D. A informatividade, uma vez que o humor decorre do fato de que ele não conhece o pássaro e faz referência ao símbolo do Twitter devido ao seu desconhecimento de mundo e conhecimento de... A informatividade é o fator que avalia o equilíbrio entre informações novas e aquelas que nós já conhecemos. E o deslize cometido pelo garoto, ele está relacionado ao fato dele não perceber a diferença de um pássaro real e do símbolo do Twitter. O título Juventude Digital, né, já deixa claro o envolvimento excessivo de crianças e jovens com esse meio digital, porque os aliena em relação à vivência de mundo, né? Então, é a desinformação, a falta de conhecimento de mundo desse personagem que desencadeia o humor na charge. Letra E, a intertextualidade. Visto que a personagem propositalmente menciona a rede social, Twitter, com a única intenção de que o diálogo entre os textos desperte o humor na narrativa. Bom, a intertextualidade é a presença de textos ou informações já conhecidas em novos contextos. A utilização da palavra propositalmente já descarta essa questão, porque, como nós vimos antes, o garoto ele não possuía conhecimento de mundo em relação aos pássaros. O conhecimento das redes sociais, ela se sobressai, né? Além disso, a intencionalidade por trás do texto não é apenas a de causar humor, né? Não é essa a única intenção nesse diálogo. É também fazer essa crítica ao uso excessivo da internet por parte das crianças e dos jovens. Então, a questão correta é a letra D de dado. Aqui estão algumas das nossas referências. Nós agradecemos pela atenção de vocês e lembramos que aqui no canal estarão postados vários vídeos do nosso projeto de residência pedagógica. Até mais, muito obrigada!